Pois é, uma boa noite para você, um forte abraço aí para todas as pessoas que nos acompanham nessa live aqui no Facebook, no Instagram, você que está aí no YouTube, você que também acompanha o blog GQ Repórter, as nossas ferramentas que nós disponibilizamos aqui no programa Sem Limite, que é às terças e quintas-feiras, no Papo de Bola, às segundas e quartas-feiras, e também no Café Tecnologia, que é pela manhã, já teve hoje, né? Inclusive aqui um bom bate-papo da nossa companheira, a Samara Barreto, aqui com seus convidados às 9 da manhã, aqui nesse espaço. E hoje nós temos aqui o prazer de ter como nosso convidado para esse bate-papo, para nós tratarmos e conversarmos sobre vários assuntos, o professor Jorge Barros, professor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, mas que tem além do fato de ser professor da universidade, é ator, também é poeta e é uma pessoa que discute temas de GQ, dentre eles, que nós vamos conversar a partir de agora já com o professor Jorge Barros, a proposta de emancipação do campus universitário estadual de Jiqué e criação da Universidade Estadual do Rio de Contas, né, que foi um embrião lançado aqui na cidade de Jiqué. Boa noite para você, professor Jorge Barros. Boa noite para o nosso amigo aqui, o Wilson Novaes, e o nosso prezado companheiro aqui, né, que ele assessora, e para toda a Jequié. É um prazer estar aqui, inaugurando, pelo menos, a minha pessoa, eu, né, pela primeira vez, aqui neste bate-papo, esta roda de conversa sobre diversos assuntos. De antemão, eu gostaria de fazer uma pequena correção. Eu não sou mais professor da UESB, sou aposentado desde 2017, mas as pessoas não conseguem me desligar da UESB. Isso é muito bom, porque de qualquer forma é uma identificação e eu, na medida do possível, estou sempre lá. No ano passado mesmo, em agosto, tive o prazer, né, de promover lá para os amigos, para os professores e servidores, um café society numa tarde de agosto, né? No final de tarde de agosto. E essa convivência nós mantemos até hoje. Isso é muito bom para todos nós. Pois eu nunca vou deixar de rotular o professor Jorge Barros como professor da nossa universidade pela sua luta aqui nesse espaço, quando aqui foi uma emissora de rádio, por diversas vezes, professor Jorge, nós já entrevistamos o senhor, e dentre essas oportunidades que entrevistamos, pela proposta da UNEC, por outras discussões da cidade de Jiqué, eu me lembro bem do curso de teatro, dança, que o senhor acompanhou, foi uma luta assim cansada. Eu fui o presidente da comissão de implantação, né, do curso. E que hoje está aí. Já trouxemos alunos aqui, vários deles. Sentíamos a necessidade da implantação de um curso. Na verdade, o começo, o embrião foi licenciatura em artes com formação em teatro ou dança, porque nós queríamos abarcar os dois cursos ao mesmo tempo. E foi uma grande vitória. Sabíamos que depois o curso ia sofrer, né, o projeto inicial ia sofrer alterações, como sofreu. Hoje temos dois cursos distintos, licenciatura em teatro e licenciatura em dança. Ótimo. Ganho para a universidade, ganho para a sociedade, para os artistas, porque muitos artistas aqui, residentes em Jiquié e cidades circunvizinhas, tinham dificuldade, tem ainda muitos, né, em irem a Salvador ou a outras cidades. Nada como um curso, né? Esses dois cursos aqui para facilitar as coisas, né? Nós sabemos as dificuldades, né, financeiras de muitas famílias, né? Mas, pelo menos no curso de teatro e dança, isso foi sanado. Ótimo. Aqui mesmo nesse programa, nós já estivemos aqui com vários ex-alunos do curso. Nós tivemos aqui com os professores, nós tivemos com a equipe de assessoria técnica, o professor Eduardo Tudela e a professora Suzana, se não me falha a memória, o sobrenome Rebouças. Estivemos aqui várias vezes, para, inclusive, obter, né, solicitar
da própria emissora na época, que era a Estação 95, né? 95 FM. A divulgação, a propagação do curso, o reforço para que as dificuldades fossem superadas e sua implantação fosse concretizada, o que realmente aconteceu. Professor Jorge Barros, a sua presença nos faz voltar um pouco no tempo e me lembro da presença da população nas ruas de Jiqué quando foi lançada aquela proposta de criação da Universidade Estadual do Rio de Contas. O nome foi dado ao UNERC, nas ruas de Jiqué. O governador da época, Jacques Wagner, sinalizou essa possibilidade. Foi. O senhor esteve lá com ele. Eu estive uma oportunidade também no gabinete. Ele nos recebeu, falou, vamos estudar, existe a possibilidade e, se for possível, vai ser implantada. Mas terminou por não acontecer. Passados tantos anos, professor, o que teria levado Arrefecido nessa luta. Acontecer essa criação? Olha, vamos voltar no tempo e às origens. O projeto de criação da UNERC, da Universidade de Rio das Contas, ela remota desde a década de 1960, com o professor Milton Rabelo. Já na década de 60, era um sonho de grandes educadores, hoje, certamente, todos falecidos, desde que é ser uma cidade universitária, ter a sua universidade própria, com já o nome Universidade Estadual do Rio das Contas, né? Contemplando, né, honrando, né, o nome, né, Rio das Contas, esse grande rio que, infelizmente, nós sabemos o seu estado atual. E de lá para cá, desde a década de 60, sempre, de repente, motins, né, eram levantados, discussões eram feitas, e a mais acirrada, a mais calorosa foi em 2009, quando o próprio governador Jacques Wagner solicitou do professor Abel Rebouças São José, ex-reitor na época, o estudo preliminar para a criação da Universidade Estadual do Rio das Contas. O próprio governador Jacques Wagner. Inclusive, eu estive no gabinete dele no dia 12 de dezembro de 2009, mais precisamente numa segunda-feira à tarde, com o deputado estadual Euclides, e outros vereadores, e alguns vereadores, e outras personalidades, vamos dizer assim. O presidente do Conselho Comunitário, esqueci o nome dele agora, doutor Maurício, né? E discutíamos a possibilidade desta criação. Mas o governador, ele recebia uma forte pressão na época, como sempre, evidentemente, dos políticos, da classe política de Vitória da Conquista, para que esse desmembramento não se desse. E todos nós sabemos que nada acontece, né, numa sociedade sem influência política, não é isso? De grupos políticos que estão no poder. O governador do estado, né, da Bahia, o senhor Jacques Wagner, disse ao professor São Rebouças Abel, reitor da UESM na época, que esperava, né, que tudo, a criação da UNERC, o projeto de desmembramento se daria se a sociedade jequiense clamasse, abraçasse a causa, fosse às ruas. Ele deixou claro, mas infelizmente isso não aconteceu. Algumas pessoas, né, realmente se dispuseram a lutar por este projeto. Eu estava inserido. Eu fui convocado também para abraçar a causa, para ser simpatizante à causa. E sempre defendi esta ideia. E continuo defendendo, independente do que passou e do que nós estamos passando. Eu não deixo as minhas ideias. Posso não ficar naquele
naqueles momentos, naquela luta efervescente, mas sempre que puder dar a minha opinião e dizer que estou ainda abraçando a causa. Perguntaria ao senhor, hoje, passados muitos anos, também participei de uma... 10 anos. 10 anos. Foi em 2009. Eu estive lá também no gabinete, ao lado de Euclides, do professor Reinaldo Pinheiro, professor também aposentado da UESB, na época prefeito, Sim. do Abel Rebouças, do professor Abel, e não era... Reinaldo não era mais prefeito, era Luiz Amaral. Era Luiz, né? Mas nós fomos lá. E eu me lembro bem que a sinalização foi a seguinte: se houver possibilidade, vamos criar a universidade. Era uma ideia, mas levou um projeto e tal. Nunca bateram. O que é que o senhor diria assim? A interferência política de conquista, evidente. Mas faltou mais empenho, faltou representatividade política. Mobilização da sociedade e representatividade, e representação de força, vamos deixar bem claro, da nossa classe política, como um todo. Deixo bem claro. Alguns políticos, não vou citar não, para não ter problema nenhum, se destacaram na época, mas outros não o fizeram. O conjunto da classe política, né, a classe política, o conjunto dos nossos representantes, não se empenharam como deveriam ter sido empenhados, como aconteceu em Cruz das Almas, com o desmembramento, né, do campus da UFBA, da Escola de Agronomia, criando a Universidade Federal a UFRB, né? Universidade Federal esqueci agora o nome, do Recôncavo. Muito obrigado. E também agora, 5 ou 6 anos depois, se não me falha a memória, a própria criação da Universidade Federal de Barreiras, né? Santa Cruz, nós tivemos também, já no governo Dilma. A Universidade Federal do Recôncavo foi no governo Lula, né? E as outras federais no governo Dilma. Mas a sociedade lutou para isso. A classe política se empenhou para que isso acontecesse. O que não aconteceu em Jequié, infelizmente. Então, mais uma vez, a classe política de Vitória da Conquista na época se empenhou para que o projeto não se realizasse, não fosse sacramentado, vamos dizer assim, e Jequié saiu perdendo. Professor, aqui a gente a gente pode desmiuçar. O senhor hoje está aposentado da universidade, não está, é professor da universidade, mas não está lá dentro da universidade. E eu sentia que de alguns colegas seus na época não existia esse desejo. Como também foi passado a muitos estudantes da época que não era um bom negócio, imagine você, acabar a universidade para iniciar uma nova universidade. Eles diziam assim: nós vamos deixar de ser alunos da UESB, que a gente iniciou, para ser aluno da UNEC, a Universidade Nova, do Rio de Contas, de Jequié. Eu vi muito isso. Inclusive, muitos estudantes se levantaram contra, fizeram uma enquete, segundo o resultado deles mesmos, a maioria esmagadora era contra a criação da UNERC. Eu só posso dizer que preferiram a subserviência à Vitória da Conquista, porque nós sabemos... A decisão é lá. Porque todas as decisões, Jequié, o campo de Jequié não compra um litro de sabão líquido se Vitória da Conquista não, claro, da administração. Todo o orçamento, todo o recurso que a UESB administra, que o campus faz as suas compras, as suas licitações, vem de Vitória da Conquista. Agora, não existe independência aqui no campus. Com toda essa crise, que essa crise é eterna. Esse negócio, crise no nosso país, é eterno. A gente só vem falar em crise. Não é? Eu cresci, envelheci, não sei até onde vou. Crise. Agora, crise também nas universidades estaduais. Está em greve agora. Estão em greve. Já tem 30 e poucos. Os professores, docentes. Os professores. Tem como criar uma quinta universidade estadual? Hoje, claro, mesmo porque a política do atual governador, ele sempre deixou claro que esta possibilidade não é zero. Para ele, né?
para a gestão dele. Agora, Wilson, eu acredito muito em sonhos, mesmo porque neste país um dia é diferente do outro. O que vale para hoje não necessariamente vale para amanhã. Perfeito. Obviamente. Correto? Então, o governador atual, ele tem essa política. E o próximo? Quem será? Qual é a política dele? E se de repente ele for um político a ter uma atuação de priorizar a educação, o ensino superior, né? A sua extensão nos diversos municípios da Bahia. Poderá então nós perdemos uma oportunidade. Perdemos. Na época de Lomando não tinha as universidades estaduais. Chegamos às portas no governo Wagner. Foi ele. Eu tenho retratos, eu tenho os documentos, né? A sua secretária pedindo explicações mais detalhadas como se daria o desmembramento. Ora, se o governo não tivesse nenhum interesse, não pediria o estudo preliminar. A sua secretária não passaria, naquela época não existia fax, ao vice-reitor, professor Rui Macedo, para detalhar o processo de desmembramento. Agora, esperando que a sociedade jequiéense abraçasse a causa como deveria abraçar, se esqueceram de um grande mandamento de Shakespeare, quando ele diz, pensamento, que ser grande é abraçar grandes causas. Infelizmente, isso não foi abraçado. E Jequié perdeu e continua perdendo. É verdade. Porque, para você ter uma ideia, o orçamento, eu vou fazer aqui uma estimativa. Não são dados oficiais, nem vou dizer assim, 100%. Exato. Pelo menos uma estimativa. O orçamento da UESB hoje, no bojo, né, das 4 universidades, está em torno de acho que 1 bilhão e poucos milhões, né? Não sei se é 1 bilhão e 300 milhões, né, da UESB, porque são 4. E elas abarcam quase 5% da receita líquida, ou seja, quase 5 bilhões de reais, as 4 universidades. A UESB fica entre 1 bilhão e pouco. Vamos imaginar que o orçamento, né, o que cabe a Jequié para a folha de pagamento, né, é o que consome mais nesse bojo, né? E custeio e manutenção em torno de, vou dar um chute, vamos dizer assim, 1 bilhão e 300 milhões da UESB. O Jequié ficaria com folha de pagamento e manutenção e custeio em torno de 350 a 400 milhões. Né? Do que parte, né? A parte que cabe ao latifúndio aqui de Jequié. Se a universidade fosse criada, a UNERC, ou poderia ter sido outro nome qualquer. Eu, por exemplo, acho mais bonito o nome Universidade Estadual de Jequié e Região, o UERJ. Eu acho muito mais atrativo. Né? Talvez outros não achassem, mas eu acho. Esse valor de 350, ou fica entre 350 e 450 milhões de reais, seriam administrados todos aqui. É verdade. E a cidade só teria a ganhar com isso. E o meu entendimento é que, aí eu já vou fazer o entendimento meu. Não conheço. É a sua visão, assim, essa lhe parece. A conquista não iria ter interesse em perder claro. Quase metade disso, a metade. Nós vamos enfraquecer o nosso projeto. Não. A prova, Cruz das Almas, era uma cidade antes da UFRB e hoje é outra. Barreiras. Eu ouvi, por exemplo, na época, políticos que estavam com o cargo, não dizer, ficar essa disputa para criar universidade estadual, nós temos que lutar pela federal. Não lutou pelo federal, disse que ia ter um núcleo da federal. Nada. Como vai se plantar um campus daqui da federal, isso, se não tem uma infraestrutura predial, vou usar esse termo, nenhuma? Não existe isso. Poderia acontecer em Ilhéus, até aqui, de que não tem nenhuma infra.
principalmente para criar uma universidade federal aqui em Jequié, que seria criada do zero. E aqui você já tem um campus com infraestrutura, com corpo com dois módulos, né? O módulo de odontologia. Foi até bom você citar a questão do módulo. Nós sabemos que ali atrás das clínicas, né, de odontologia, dos consultórios, vou utilizar esses termos, tem um prédio, né, lá inacabado. Aquele prédio foi destinado à área de saúde. O nome do prédio é Prédio do Módulo da Saúde, que comportaria estudos de todos os cursos na área de saúde do campus. Medicina, odontologia, fisioterapia, farmácia, está lá inacabado. Nunca deram sequência. O curso de medicina, os estudantes de medicina hoje, aqui no campus, ficam de porta em porta, de clínica em clínica, de hospitais em hospitais, para concluir, né, a sua grade, para obter a formação necessária para a sua graduação. No entanto, o prédio do curso de medicina do campo de Vitória da Conquista, o curso de medicina em Vitória da Conquista teve início em 2004 e em 2006 o prédio do curso de medicina ficou pronto. Está lá para quem quiser daqui ver. Nunca fizeram e a população nem procura saber. O daqui está lá jogado no mato. Uma proposição da Câmara de Vereadores para dizer assim, vamos cobrar que o módulo de saúde de Jequié, que não é o módulo de odontologia, não, de saúde. Saúde, área de ao saúde. lado da rádio que eu trabalho. Ali atrás do curso de odontologia do prédio. Abandonado. Investimento, dinheiro público jogado no mato. Porque o prédio está lá, está se desgastando. É verdade. O prédio está se deteriorando, mas, no entanto, o prédio do curso de medicina de Vitória da Conquista foi construído 2 anos após a implantação do curso. Outro detalhe importantíssimo, que infelizmente os políticos de Jequié não trabalham isso, a sociedade também não toma conhecimento, o campus aqui de Jequié, seu corpo docente e discente, não denunciam. Sim. Não denunciam, é essa a verdade. Eu não estou citando nomes. Claro, quem quiser que tome sua carapuça. Antes de começar, Vitória da Conquista, você sabe, Vitória da Conquista, a administração central, tinha o prédio já tinha o prédio administrativo e reitoria. Sim. Os 2 prédios lá. Este prédio aqui, o prédio da área de modo de saúde, está lá abandonado desde 2006 e, no entanto, em torno de 2013, 2014, se não me engano, eles construíram 2 prédios lá em Vitória da Conquista, a reitoria e a parte administrativa, enquanto um estava aqui abandonado. Que beleza. No mau sentido. Inclusive, eu já publicizei aqui. Sim. Foi no aniversário de que é de 2016, se não me falha a memória, mostrando o prédio de medicina aqui na área de saúde abandonado e o prédio de medicina de Vitória da Conquista lá, todo construído, equipado. Então está tudo aí bem explicado. A sociedade está pagando o projeto de dependência. De dependência e de subserviência. Outro detalhe importantíssimo. Todos que entram ali no campus, temos aqui um colega que estudou lá, né? De Conquista. De Conquista. Estudou lá em Conquista. A visibilidade do campus de Vitória da Conquista é outro. Ou não é verdade? Com certeza. Você, quando adentra o campus, você percebe que uma coisa grande e uma visão realmente de universidade. No entanto, quando você adentra o espaço aqui do campus de Jequié, você percebe que as coisas são deixadas, tudo sujo, empoeirado, pistas esburacadas, tudo jogado, sem nenhum zelo praticamente, ou pouco zelo, nenhum não, é exagero, mas pouco zelo, como deveria
o zelo, né? A própria visão, a própria estrutura, né? de administração, você percebe que aqui em Jequié não existe. Pois é, vou mandar aqui, professor Jorge Barra, alguns alunos aqui retribuindo aqueles que estão nos ouvindo. Pois não. Né? E vendo, ouvindo e vendo. E aqui está o Sérgio Trindade, mandando um abraços do professor Jorge, ele está em São Paulo. Muito obrigado. Nos acompanhando, viu, Sérgio Trindade? São Paulo. Adoro São Paulo. Heloísa diz aqui, boa noite, abraço aí a nós. A Cíntia Kelly Gleichmann está lá na Alemanha, está nos acompanhando, está aí assistindo ao programa. Viva a internet. Deixa eu ver aqui, viva a internet. Nos aproxima, né? Nos coloca esse mundo. Viva o mundo cibernético. Esse mundo fica todo... Esse mundo é pequeno, se tornou pequeno. Né? Zé Luiz Del Sarto está aí nos acompanhando. O Hostílio Simões, que há pouco também colocou aqui, que está lá assistindo. Né? Todos esses ali. Tem muito mais pessoas. Eu não vou... Tudo bem, tudo bem. Agora. Vou soltando aqui módulos. Até na Alemanha nós estamos sendo ouvidos. Olha que maravilha. O pessoal que nos acompanha aí e fica inteirado nas coisas de Jequié. Agora, essa questão do ensino superior, propositadamente eu trouxe hoje aqui. Porque eu acho que é uma discussão que fica assim, ó, calada. Não é nem discussão, calada. Um dia eu vi uma audiência pública na Câmara de... Calado não, omissos. Aí levou a professora, ela era da Pró-Reitoria, não me lembro o que, que ela era, ela foi lá, fez uma explanação sobre a universidade. Aqui tem isso, tantas coisas, para todo mundo. Ninguém nem tinha argumento para falar nada. Todo mundo ouviu. Parabéns, obrigado, Jequié está ótimo. E acabou, ficou por aí. É assim. Infelizmente, né? Agora, o senhor sempre quieto. Mas eu acho... Hein? Sempre foi quieto em relação a isso. Sempre. Eu cheguei aqui em 1984 e já cheguei agitado. Mas é isso. Professor de matemática. Né? O próprio Brecht te dizia que os tolos se calam, os sábios se agitam. E é verdade. Não é sábio por ter poder, conhecimento, não. Sábio por entender que as transformações são necessárias. O movimento em prol da Universidade de Jequié foi para as ruas em desfiles, né? Foi para as ruas... Eu já levei muito desfiles. Vigília do aeroporto, vigília do Centro de Cultura. Jorge Barra, o homem das vigílias. Está entendendo? Eu acredito, entendeu? Que nós podemos transformar. Se eu quisesse, eu ficaria numa situação... Falar um pouco de mim, posso? Pode, claro. Ficaria numa situação cômoda, apática, alienada. Graças a Deus, sou aposentado e não tenho queixas da minha aposentadoria. Mas eu acho que eu tenho que fazer algo por esta terra. Por isso que eu luto, eu continuo ainda lutando e sempre lutei. O senhor aposentou, veio para porque o que eu tenho hoje, né, na qualidade de um servidor público, mas graças a Deus estabilizado, graças a essa terra. A esta terra. O senhor adotou como sua terra natal? Na verdade, eu me sinto filho de Jequié. Apesar de não ter título de cidadão jequiense, mas eu me sinto filho de Jequié. Porque o que eu tenho foi obtido aqui. E aqui que há 35 anos eu ganho o pão de cada dia, né? Tenho a minha vida estabilizada. Então, eu acho que devo lutar por ela até onde as forças permitirem. Eu me aposentei, eu fico, olha que loucura, eu fico 15 dias aqui, 15 dias em Salvador, né? Há 15 dias passados eu estava lá. Aí eu vim para cá, eu vou passar 15 dias lá em Jequié, brigando lá com a turma. De Jequié. Eu adoro lá, né? Aquelas discussões e mostrando, né? Você vê agora, recentemente, a questão do aeroporto, né? Que faltou, né, para presenciarmos, né, uma tragédia, né, quando não era para chegarmos a este ponto, né? Vou falar agora, eu tenho liberdade, que eu não vou, né, acusá-lo, mas, né, o prefeito, né, emitiu uma nota dizendo que é de responsabilidade do Estado. Claro, mas
Não custa também a prefeitura, o prefeito, Claro. se empenhar, porque só- o aeroporto é só está na capinar. sua cidade, jovem. É só Está na sua cidade, entendeu? Arrebanhar as forças políticas e mostrar ao governador que Jequié, pelo seu passado político, já foi a terceira maior cidade do estado da Bahia, só ficando atrás de Feira de Santana e Salvador, que já teve um aeroporto nos seus dias de glória. Você sabe disso. Seu pai é testemunha dos grandes artistas que para aqui vinham. Vicente Celestino, Dalva de Oliveira, e outros nomes da velha MPB vinham para aqui fazer shows. Vinham de avião, porque naquela época, não é isso? Não era o Era. próprio. Como Está no o blog de Amado João Mascote, Batista, né? Uma foto, é a inauguração do aeroporto, né? Aquele Boeing, né? Ali no agarradinho, ali perto da minha casa. Olha que prazer. E nós deixarmos, né, o aeroporto, né, que não é nem mais aeroporto, é terminal, era nesse processo de decadência, está falhando, sim. Vamos desculpar aí os nossos políticos na área executiva e legislativa, né? É uma advertência. Advertência não, é uma crítica construtiva. Falta empenho do prefeito, Cuidado. da Câmara de Vereadores. Esse bem é nosso. Quem zela é o Estado? Sim, mas ele está lá abandonado. Cobrar do governador, que teve aqui em Jequié uma expressão, uma votação expressiva. Né? Senhor governador, como é que o senhor tem? Uma votação expressiva em Jequié e deixa seu aeroporto, né, naquele estado. Como nós sabemos, pelo menos foi divulgado, o governador do estado assumiu o aeroporto de Ilhéus. De Ilhéus. Conquista agora tem Conquista. dois. Tem dois. O de Conquista vai ser inaugurado aí daqui, acho que há poucos dias. Acho que só a pista de pouso, de decolagem e pouso, custou 55 milhões de reais. E eu estive no seminário de aviação em 2015, lá em Salvador, para discutir essas questões. Inclusive, o aeroporto de Jequié, para você ter uma ideia, Wilson, pelos os entendidos no assunto, deixa lá, é superior ao aeroporto de Ilhéus. Eles deixaram, claro, né? Acho que o aeroporto de Ilhéus, muita gente fez até, né? Você já pousa, já jogando tarrafa. Jogando tarrafa. E eu digo, mas as montanhas... Minha gente, quando o aeroporto funcionava, as montanhas estavam lá. Pelo que eu sei, se você for... A montanha cresceu, não. Estão lá na mesma estatura. Estão lá na mesma estatura. A área habitacional. Quase todo aeroporto tem área habitacional. Outro detalhe, montanha. Se você for aí na Copa Sul-Americana jogar nesses estádios com os times... Vai lá no Chile. Imagine como é que eles chegam. Lá, estive lá no Equador. Tem um aeroporto lá em Nova York que ele já sobe em cima dos pés. Eu acho que o pessoal passa até alguma coisa, porque até quem está dentro do avião, que está na janela de algum prédio. Não, isso aí para mim, é negligência, é falta de zelo pelas coisas da cidade, pelo seu progresso. Mas eu tenho medo, receio... Ficam aqui as críticas, né? Construtivas, não é verdade? Construtivas. Eu tenho medo e zelo o dia que, mais uma vez, precisar um UTI aérea dessa entrar para não é verdade? O paciente e dizer, não, é porque a chave fica na mão do rapaz da barraquinha do coco. Mas o rapaz saiu porque precisou comprar coco. Aí hoje nós vamos ter que cortar novamente com o alicate hidráulico o cadeado. No dia 28 de março, nós fizemos uma noite de vigília lá no aeroporto e só contamos, com muito esforço, com 144 presentes. Né? Que era para contarmos com mais pessoas, que a causa é a cidade, é em prol da cidade, é do seu desenvolvimento, do crescimento da sua economia. Se fosse Vitória da Conquista, essa noite de vigília, 1.500 pessoas eram poucas. Então, o problema de Jequié, hoje que parte para uma vanguarda de lutar por aquilo que precisa, por aquilo que faz jus, não é verdade?
ou então vai Eu ficar fiquei assustado, para professor. trás. Fiquei assustado quando na sexta-feira, num momento, eu digo até oportuno, né, do vereador Coutinho, ele convocou uma audiência pública para discutir a restauração das vias do Distrito Industrial de Iqué, que pertence ao governo do Estado. Aí os deputados chegaram lá, vou dar, como se fosse o dinheiro dele, a emenda, vou botar tantos milhões, para restaurar algo que não é por aí, nunca foi assim. Quer dizer, tira uma emenda que poderia estar sendo destinada a algo para recuperar as vias internas de circulação. É preciso se pensar em coisas grandes. Aplauso né? de todos, foi grande. Emenda que nem sempre chega. Né? Coloca a emenda, mas nem sempre chega. Certeza, com certeza, coisa, com certeza. Com certeza. Tem umas coisas aí que precisa chorelha dessa É verdade. O Então... senhor trouxe o livro aí de Emerson Pinto, a história a história de que eu sempre leio, né? Eu sempre, porque se você quer falar sobre Jequié, você tem que saber da história de Jequié, né? Dos grandes nomes, né? Vicente Grillo, José Rotondano, Lindolfo Rocha, e Companhia Limitada. Então, são grandes nomes, né? Uma cidade que teve como o seu benfeitor maior, Vicente Grillo, não era para estar nesse estado. Né? Discutimos sempre também, né, a questão da arte, da cultura em Jequié, que está aí, pois né, professor, me permite, necessitando de grandes empreendimentos. Né? Eu postei hoje no nosso blog Jequié Repórter a pracinha, que tem o nome de Vicente Grillo. Se você ler esse livro aí, você vai entender o que foi Vicente Grillo para Jequié, um imigrante italiano que chegou aqui. Né? Foi doando áreas e tal. Que muito fez, né? A pracinha ali próximo ao IERP, antigo IERP, tem o nome de Vicente Grillo. Tinha um busto de Vicente Grillo. E derrubaram. E sumiu o busto de Vicente Grillo. Os moradores estão pedindo, devolvam pelo menos a cabeça de bronze de Vicente Grillo lá para o local. Mas isso é fruto isso, da nossa educação, né? Do nosso processo cultural, de não preservar a história, os grandes nomes, né, que muito lutaram, dos nomes, né, dos vultos que muito fizeram aqui por esta terra, Vicente Grillo, Lindolfo Rocha. Você pergunta a um estudante, né, do ensino básico, médio, ou até ensino superior, quem foi Lindolfo Rocha. Eu não falo nem os estudantes que são de outros municípios, não, mas os daqui não sabem. Mas é o fruto da nossa educação, né? O nosso processo educacional, que está muito falho e não atento para a historicidade da sua vida, né? Do que foi feito, do que foi construído aqui. Então, estamos perdendo valores e isto não é bom. Da história, professor. Então, perdemos. A pátria, ou você ama ou odeia, eu acho. Mas eu não quero lutar, eu quero ficar numa posição... Então, você odeia. Porque quando você ama, você luta. Você faz algo por ela. Você a defende. Você procura discutir todo o processo histórico que está, não é isso? Ao qual esta cidade está envolvida, esta comunidade está envolvida. E tende, evidentemente, a mudar algo. Não é? Mudar para melhor, que ninguém quer mudar para pior. É verdade. Não é verdade? Você quer evoluir. Nós estamos sempre discutindo isso naquela coluna que eu tenho em Júnior Mascote, né? A questão do cinema, né? Aqui em Jequié. Jequié está uma cidade deserta, né? No seu processo artístico e cultural. Você tem os espaços, né? Teatro municipal fechado, quando você tem um curso de teatro e dança aqui em Jequié. Casa da Cultura nunca foi a Casa da Cultura como deveria ser a Casa da Cultura. Não é verdade? Com certeza. Eu não estou dizendo uma apresentação hoje, outra daqui a não sei quando, não. Que projeto tem a Casa da Cultura para desenvolver a cultura como deve ser desenvolvida? O teatro, né, municipal, né, está a serviço de que projeto artístico? Você está percebendo algum? Eu não estou percebendo. Nada.
Você está entendendo? Eu não estou percebendo. Pois é, vamos Tá certo? aqui alguns abraços. Pois não. O Wellington Inode, é isso? É Inode ou Inode? Se desculpe aí se eu não estou pronunciando certo. É Inode, é? É Inode. Boa noite, Wilson, professor Jorge. É Luísa. Boa noite, professor. Bela entrevista. Boa noite. Está gostando aí dos seus, Boa noite. Boa noite. das suas colocações. Boa noite. O Wellington diz aqui, falam tanto em crescimento, sabemos que é um país do mundo se investe em educação, ao contrário do Brasil, onde se corta verbas da educação. É verdade. Para ficar completa essa entrevista, ele diz, viu? Ele conhece. Sim. Ele diz assim, para ficar completa essa entrevista, está faltando o chapéu do nosso irmão e conterrâneo, o Jorge Barros. E eu vi sem chapéu. Daquele chapéu. Eu vi sem É, chapéu. aquele chapéu tradicional, Chapéu, né? né? O Valdemir Vidal está aí com a gente, Reginaldo Barros, todo esse pessoal está aí nos assistindo. Tem muita gente, viu? Muitas pessoas que estão acompanhando esse bate-papo aqui com o professor Jorge Com certeza. certeza. Isso é muito bom. Que Isso bom é que as muito bom. pessoas estão aí vendo, compartilhando, opinando. Isso é muito bom. E eu acredito, né, no dia de amanhã, e eu sempre tenho como lema esperança ainda, né? Esperança ainda, porque os homens passam. Eu sempre discuto, os políticos passam, mas a sociedade fica. Né? A universidade vai ficar, eu vou passar. Um dia eu não estarei mais aqui, né? Claro, muitos não estarão, Tudo é mas a passageiro, né? universidade ficará, a sociedade ficará. Então, se você não se envolve, não tem um compromisso, não é? Então, foi o que você fez, você criou a sua independência nesse estúdio, porque você quis crescimento, não é verdade? E isso é primordial, você pensar num projeto seu, né? Projeto solo. É verdade. O Valdemir Não é Vidal. isso? Ali o seu Sim. secretário futuramente também está É implantando o assessor estudo pra dele. tudo, Sim. Claro. Você não vai querer que ele crescer fique sempre. eternamente. Não, de maneira Mas, alguma. não, um dia ele vai também sonhar, né? E sonhar não custa nada, ou Tá quase se nada. preparando para isso. Então, vamos acreditar. Olha, rapaz, Hum. você fala que o mundo está tão próximo. A Cíntia voltou a fazer aqui uma citação. Ela está lá na Alemanha. Muito Eu bem. esqueço a cidade. Passa para mim aí, Cíntia. Alemanha. Ela diz, daqui a pouco minha filha Antônia faz 7 anos, porque amanhã manda um alô para ela, porque ela vai ouvir a rádio também. Valeu, Cíntia. Parabéns antecipado aí para sua filha Antônia. Você que está acompanhando esse bate-papo nosso aqui, com o professor Jorge Barros. Que legal, né? Muito bom, Esse muito mundo bom. ficou tão- Muito bom. Então, nós estamos discutindo, vamos falar Certo. ainda sobre cinema. Então, uma cidade que não tem pelo menos uma sala de projeção. Pois é. Não tem. Pois é. Cidade não O tem senhor gosta não, muito de cinema. não tem. Professor, vou dar eu uma amo notícia cinema. aqui. Essa língua minha é demais. O dono até me pediu para me dar uma segurada. Mas as salas de cinema já estão quase prontas. 2 salas de cinema. Lá no- Fui lá, visitei. Aline De nosso amigo Zé Marcos. Zé Marcos. Salas de cinema de shopping. Muito bem. Tudo de mais moderno. Uma em 4D, 3D. 3D, né? É. Cinema digital. Cinema digital. Porque hoje não existe mais cinema em película. Hoje é digital. Sensacional. Vi o maquinário Muito sendo bem. colocado. E essa semana, com toda a prudência do empresário, ele me disse assim: olha, eu já estou com a data prevista da inauguração. Pronto. Eu Que felicidade. Eu Nós estarei que aqui. gostamos do Se cinema. eu estiver em Salvador, eu virei Não, tem só que para vir, tem este que vir. evento. Tem que Aplausos. instalar caráter. Aplausos, Quem sabe né? se Aplausos. Charlie Chaplin não estará. Não sei, sabe? Você só Posso já ir? Não, não. acompanhei, não É aplausos. Aplausos. Nós queremos Coragem, isso. coragem. Coragem, né? É, Empreendimento, né? Ousadia. Acreditar em cinema, Ousadia. fora de shopping center. Ousadia. Enche, que é 2 Ousadia. salas. Porque ele sente a necessidade. 2 salas. em Ele nível sabe. de shopping. Então, essa criança que está aqui fazendo companhia aqui a nós três, meu pai, eu quero ir assistir, eu quero assistir a um filme. Para aonde você? E conquista. Em Vitória da Conquista. Vamos o mais Mas próximo. com dessas 2 salas. E Jiquié tinha tradição de cinema. De cinema. Já tivemos Você 3. sabe. Eu, quando eu cheguei aqui em 84, eu tive o prazer de assistir a filmes ali no Cine Auditório, Auditório. no Cine Jequié. Tinha um Bonfim também. Não, o Cine Bonfim Bonfim eu não você não cheguei. alcançou, não, Não é. alcancei. Não alcançou. Mas alcancei os 2.
E ia, né, marcava presença, claro, a depender do filme, evidentemente. Mas tínhamos cinema. Cinema é o quê? A história da sociedade, do homem, né? Da vida em comum, da vida social. E você não pode deixar que a sociedade ela fique sem essa galera roubar dela esse prazer Brian gosta de estético. cinema. Brian tem 20 quantos anos, Brian? 26. Gosta de cinema, estava morando em Conquista, assistiu muito cinema, gosta, aprecia. Mas tem muito jovem nessa faixa que nunca foi ao cinema. Aqui em Jiqué. Será que vai voltar para se acostumar? Porque cinema é tão legal, né? Mas eu assisti. A televisão não substitui o terror e o tamanho de ser delicado. O prazer estético do filme está no cinema. E o americano, Wilson, ele tem uma coisa de arraigado com ele, que ele não abandona o cinema. É verdade. Olha que os recursos tecnológicos hoje para TVs digitais, TVs 3D, mas o prazer do americano é ir ao cinema. E cinema de bairro. Aqui não tem mais no Brasil, mas lá em Los Angeles, Nova York, em qualquer cidade, você encontra cinema de bairro ainda. E o americano ele vai. Eu vou aqui já antecipar. O professor Jorge Barros futucou. Eu estive lá visitando a construção, já fui uma vez lá, vi as 2 salas de cinema. Ele construiu naquele mesmo estilo dos shoppings, né? Aquele cinema que você... Para cada sala, são quantas poltronas? De 100 e 110 ou 105, e outra de 90 e poucos. Muito bom. Toda climatizada, ar-condicionado, projeção nas paredes. Veio o pessoal de São Paulo. Muita ousadia. Muita coragem. Parabéns. E na parte que dá acesso ao cinema, toda aquela estrutura de pizzaria, restaurante, tudo para você chegar ao cinema. Uma espécie de mini shopping. É um mini shopping, mas é bom. É uma boa estrutura. Tem alguma livraria lá? Não. Ele está pensando também. Isso é bom, porque... tem vários públicos que vão numa área enorme. Pronto. Ali no Jiquiezinho. Mas o motivo para ficar mais um pouco aqui em Jiquié, que eu estou rindo sempre a Salvador. Né? Pois é, eu estive agora, assisti recentemente Os Vingadores, né? Os Vingadores. Ultimato. Não gostei. Não é o meu estilo. Mas, entendeu? Fui assistir. Poderia esperar lançamento em DVD? Não, eu não posso até assistir filme em DVD. Mas o bom do cinema, do filme é você ir ao cinema. Na tela grande. E tomara, né? Que a população esperamos que depois dessa ideia, né, outros, né? A própria, né? Porque, inclusive, uma certa feita, um cidadão me questionou no blog de Júnior Mascote. Sim. Que essa questão de cinema não é alçada da prefeitura. Não, nós sabemos que do prefeito. Mas hoje se trabalha muito em parceria, não existe coisa melhor do que você unir forças, entendeu, meu amigo? Poder público, poder municipal, estadual, sociedade, empresário. Porque um projeto fica sob a direção ou sob o custeio de uma só entidade, de um só empreendimento, é difícil. Os próprios filmes hoje, Wilson, estão trabalhando na linha de coprodução. É verdade. Que um estúdio hoje está sentindo o peso de produzir, né, um filme. Então, vários estúdios entram, né, em parcerias e estúdios estrangeiros, tem filmes lançados coproduzidos pela França, Estados Unidos, Alemanha. Eu vi muito. Porque isso pesa. Professor, óbvio. Eu vi muito, assim, de algumas pessoas, juízes, até promotores públicos, até funcionários da própria UES, servidores. Rapaz, Jiquié, eu vou pedir para ser transferido e tal. Qual é o problema? Jiquié não tem o shopping. Pois é. É verdade. Jiquié não tem o cinema. Jiquié não tem uma linha aérea para facilitar fim de semana eu ir ver. Como você prender sua juventude aqui? Como você prender aqui na cidade? Então, a gente prender no sentido de acomodá-los aqui.
Porque as pessoas querem o melhor. É o melhor. Querem a Qualidade de convivência vida é chamada qualidade de e vida. a convivência social, a qualidade de vida. A prefeitura faz a parte dela, que é a infraestrutura da cidade, e a iniciativa privada, que tem feito, a iniciativa privada tem andado anos muito na frente. É verdade. Né? Porque tem que construir. Quando você une forças, né? Setor privado, setor público, setor comercial, setor de imprensa, o projeto ele deslancha, né? Ele tem segmento. Porque, claro, as coisas estão difíceis, né? Para só uma entidade bancar. Então, tomara que depois dessas duas salas, né? Eu tenho minha exigência com determinados filmes, certo? Óbvio, é um direito meu. Claro. Por exemplo, Os Vingadores, esse foi o único que eu fui assistir. Porque a crítica, né, estava elogiando. Eu digo, bom, se a crítica está elogiando, eu vou assistir. Mas não gostei. Não gostou. Eu, Jorge Barros. Pois. Mas outros gostaram. Lá não é o meu estilo. Assistiu Sai de Baixo. Não é? Eu não gostei muito da produção do Sai de Baixo, quando foi lançado. Mas eu gosto do cinema. O importante é que tenha cinema. Que siga nessa pegada aí dos filmes. E se lá um dia estiver passando um filme que eu não gosto, vai estar quem diz que é, pelo menos eu vou assistir, pelo menos para... Porque você não perde 100% do filme. Alguma coisa você tira de proveito, né? Vão ter sessões e nós, tal, né? A tendência é crescer e tem a data já prevista para inaugurar. Ele me fez um certo segredo assim, de data, mas me disse assim, olha, eu já tenho uma data prevista. Só não revelou. Só não revelou essa data, porque ele quer inaugurar as salas de cinema com a primeira parte do projeto, que é a parte térrea. É a parte assim que dá uma ideia de um shopping, uma salas várias de fast food, sala de reunião, sala disso. E aí ele tem uma ideia futura ainda maior, que são os andares, que inclusive um hotel. Com certeza, que coisa boa. Tudo dá certo. Pelo menos no fim de semana, o jiquense não vai ter mais desculpa dizer que não tenha para onde ir. É verdade. Um bom filme. Quem sabe até depois passar grandes clássicos, né? Variar, né? Isso tudo pode entrar como proposta e... Rony Braille, eu perdi o contato aqui com nossos espectadores aí, parece que fugiu aqui, e eu não estou conseguindo falar todo mundo que está ligado aí com a gente. Tem muita gente, né? Muita gente. Vai passando os nomes aí que eu vou reproduzindo por aqui, que eu não falei ainda, porque o pessoal gosta de ouvir o nome e tal, e eu sempre gosto também de falar. A participação do ouvinte, muito boa. Mas travou aqui o nosso... Quem é que está aí? Vai falando que a gente vai passando e mandando de antemão um abraço aí para todo mundo, que esse papo com Jorge Barros já tinha um tempo que eu não batia um papo com o senhor Jorge. Mesmo, nunca mais. Um tempo. O senhor Jorge Barros ficou muito difícil. Não fiquei difícil. Eu também não fui requisitado. Sempre que sou. Mostrou-se. Sempre que sou. Quando você me convidou pela primeira vez, eu estava em Salvador. Né? Não, é bom que alguns esclarecimentos, né? Nós temos que fazer assim mesmo. Não se cale. Não se plantada. Não se cale. A gente não pode nunca esquecer a figura de Miltinho Rabelo. Eu tenho como experiência, por exemplo, voltando ao curso de teatro. Sim. Nós começamos a sonhar com o curso de teatro e dança, curso de licenciatura com formação em teatro e dança, em 2006. Foram 4 anos. Você é testemunha, sim, acompanhei. Sim. 4 anos de pura batalha. Primeiro. Você quer que eu lhe confesse uma coisa? Primeiro. Eu não acreditava no primeiro. Eu sei. Pessoas optando por isso. Eu sei. Primeiro, que eu, como presidente do curso da comissão de implantação, não sou graduado em teatro, em nada. Eu sou graduado em matemática. Por aí. Aí já tivemos problemas, tá certo? Mas você sempre me acompanhou aqui, na cidade. Sou testemunho disso. Envolvido com as mostras de teatro que nós fazíamos, né? Na década de 90, a última foi em 2000. E o nosso envolvimento, né? O meu conhecimento em teatro, né? Aquilo que eu sei de teatro. Você gosta. Amo teatro. Foi através de estudos, né? De participação em peças, né? Ter o prazer de assistir às peças e
está envolvido com o processo. Lá mesmo na UESM, no campus, já coordenamos mostras, noite de poesia nordestina, poesia negra e outras poesias. Eu trabalhava muito com o curso com o departamento de letras. Passivo fotográfico. O fotográfico. Muito legal. Na verdade, um graduado em matemática invadiu o DCHL, Departamento de Ciências Humanas e Literária, para levar a proposta do curso, né, da criação do curso de teatro e dança. O departamento achou a ideia interessante, o DCHL, em 2006, né? Aprovou a comissão, foi tudo nesse nível, né, nessa linha, e o reitor, na época, Abel Rebouças São José, me colocou como presidente da comissão de implantação, e o DCHL aceitou, tudo foi, né, com aceitação, né? Isso, e né, estamos hoje, né? Um abraço aí para o Leandro Fonseca, é o único. Edília Mendes, deixa eu revelar um segredo aqui, só para o pessoal aqui que está aí do ligado, estúdio. saber. O campus de Jequié é o único campus das 4 universidades estaduais, é o único campus que tem o curso de teatro e dança. Pois é. Por isso que vem não de tem, fora. Pelo menos que eu saiba, não. Feira de Santana, nem a UESC, Ilhéus, Itabuna, e nem a UNEM, os campos da UNEM. Bom, ótimo. Muito bom. Né? E nós vamos. Pela frente, pelo menos nisso. Né? Saímos pela frente, tá certo? Que legal. O curso, tudo depende, todo curso, o Wilson, depende do envolvimento do seu alunado. É verdade. E do seu professorado. Tá certo? Né? O envolvimento, a briga pela sua melhoria. Jequié está necessitando de um espaço cênico, né? Com todo equipamento, com todos os equipamentos necessários, né, para o curso, né, para os 2 cursos. Isso vai precisar de muita luta do alunado, tanto de dança como de teatro, e do conjunto e do seu corpo de professores. Né? O Estado, o governo, obviamente, mostra dificuldades, alega falta de recursos, mas não deixem de lutar. Professor, estamos chegando ao final, 1 hora de bate-papo. Que legal, né? Muito produtiva, bom, legal. muito Agora bom. vou fazer uma pergunta Pois não. curiosa. Pois não. Depois da aposentadoria, o professor Jorge Barros, em relação à matemática, ainda ensina alguém? Não. Chega de a minha época chega já passou. Chega de números. Agora eu só quero, sei lá, desfrutar da aposentadoria. Mas números jamais. Pode ser até, não sei, porque você nunca sabe, né? O que lhe aguarda amanhã, né? Amanhã de ser um outro dia, né? Mas eu não tenho essa pretensão, mesmo porque o meu espaço eu já ocupei, né? Eu tenho que deixar isso para os outros. Perfeito. Valdemir Vidal, um forte abraço. É fã de cinema também. Gosta de futebol e de cinema. Viu? Pois é, muito bom. Estamos chegando ao final, viu, professor? Pois não. Fica aí à vontade para. Eu agradeço aí o chamamento, né, a oportunidade de conversar. E foi um bate-papo assim descontraído, né? Sem muito ritual, sem muita cerimônia, né? Sem muita intervenção. E é isso, gostei aqui do espaço. Gostoso. Olha aí a independência aí, né? À vista, né? É isso aí. Plantando aqui uma semente. Espero, né, que o colega cresça, não é isso, meu amigo? Que é para a cidade também. Claro. Para a cidade. Hoje não vivemos sem comunicação, né? Sem esse espaço para comunicação. Porque nós vivemos numa sociedade de comunicação, então precisamos de espaço. Pois é, o Hélio José de Brito está lá no Rio de Janeiro, da região. Bom, Rio de Janeiro. Nos acompanhando. Rio de Janeiro. Continua lindo. Um abraço aí para o nosso Rio de Janeiro. Que pena, né? A última vez que eu estive lá foi em 2013, se não me engano. Cidade maravilhosa. Gosto muito do Rio de Janeiro. Assisti uma peça muito boa lá. Rapaz, esqueci o nome agora. O Inimigo do Povo. Rapaz. De Ibense. Pois é, nós chegamos ao final do programa de hoje, dessa terça-feira, agradecendo ao Rony Braine, que está aqui com a gente, a Marcelinha, que está ali assistindo a tudo, ao professor Jorge Barros, que atendeu o nosso convite, ao nosso chamamento. Ela é sua neta? É filha. É filha.
Não. Ela vai lhe dar uma regular depois. Não. Depois a gente explica isso aí, né, Marcelinho? Muito Pois bom. é. Um abraço para todo mundo, para todos que estão aí assistindo, para todos que estão nos acompanhando. Para a Foi Jequié, muita gente. dá mais um alerta, né? Jequié, lute pelas suas causas, né? Abraço. Faça esse chamamento olhando para eles. Mas para as suas causas, Universidade Independente, ou UNERC, ou Universidade Estadual de Jequié e Região, ou outro nome, aeroporto, O nome é o que menos shopping importa. center, o distrito industrial, Recuperar nossas ruas. recuperar nossas ruas. Estão estragadas de Cobrem do prefeito, da Câmara de Vereadores. Não, vocês têm que cobrar dos políticos. O político foi eleito para essa função. Ele não está fazendo nenhum favor, não. Mesmo porque na campanha não promete. Ele não promete tudo, né? Quando você é candidato, Não é você isso? tem solução para tudo. Tem solução Quando chega pra lá, tudo. eu não posso. Gente, E seremos felizes. com certeza. Vamos plantar para essa nova geração. Um abraço, professor Jorge Barros, um abraço aos nossos ouvintes. E a gente volta numa Não é próxima isso? oportunidade. O pessoal está dizendo hoje, Abrinho, sabe o que, Rony? Que você desliga muito rápido aí. Que você não deixa nem de fazer igual na bancada da Globo se arrumar. Encerrando com o nosso grande Charlie Chaplin, né? Sim. A perseverança é o caminho do êxito. Persevere. Continue lutando. Tá bom. Um abraço, gente. Tchau. Hoje disseram isso para mim.